Olá, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre a ovelha Dolly e como foi todo o processo da reprodução dessa ovelha em forma adulta. Vamos começar. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. A ovelha Dolly ela ficou famosa por ser esse primeiro mamífero, já que, entre outras vezes, não foi possível essa clonagem. Os cientistas acreditavam que era impossível fazer esse tipo de feito nas ciências. Antes dela, a clonagem só havia sido feita em células embrionárias que são naturalmente flexíveis. Isso foi tão importante porque a Dolly provou que uma célula adulta já diferenciada pode ser reprogramada para voltar ao estado inicial e gerar um organismo completo. Isso abriu portas para pesquisa em biotecnologia, engenharia genética, célula-tronco, medicina regenerativa, conservação de espécies. O nascimento de Dolly mostrou que o DNA presente em uma célula adulta mantém toda a informação necessária para um indivíduo inteiro, mesmo depois de anos funcionando como uma célula comum do corpo. No caso de Dolly, uma célula de glândula mamária. No contexto histórico, a clonagem da Dolly funciona da seguinte maneira. Antes do nascimento de Dolly, a clonagem já era estudada há décadas, mas com muitas limitações. O primeiro experimento bem-sucedido acontece com anfíbios, como sapos, nas décadas de 1950 a 1960. Nessa pesquisa, os cientistas conseguiram clonar embriões em estágios muito iniciais, ou seja, células que ainda estavam diferenciadas. Ao longo dos anos, surgiram sucessos pontuais na clonagem de alguns animais, como peixes, rãs, insetos, entre outros. Alguns mamíferos, mais momentos usados células embrionárias. Apesar disso, nenhum organismo complexo havia sido clonado usando uma célula adulta, totalmente especializada. A crença dominante era que uma célula adulta não precisaria voltar atrás para formar um novo indivíduo completo, pois já estavam programadas para sua função específica. Esse era um grande desafio científico, por isso, quando Dolly nasceu, ela quebrou vários paradigmas. O que é a clonagem? O conceito da clonagem reprodutiva vem de um processo biotecnológico no qual se cria um novo organismo geneticamente idêntico ao indivíduo que forneceu o DNA. Isso significa que o clone nasce do mesmo material genético do doador, como se fosse um gênero idêntico, gerado em outro momento da vida. Esse processo normalmente utiliza a técnica chamada transferência nuclear de célula somática, SCNT, na qual retira-se o núcleo de uma célula somática adulta, uma célula comum do corpo, remove-se o núcleo de um óvulo, insere-se o núcleo adulto dentro desse óvulo vazio, o embrião resultante e a implementação de um útero e pode se desenvolver até o nascimento. A clonagem da reprodução não copia a personalidade, comportamento ou memória, apenas o genoma do doador. O ambiente, a criação, fatores epigenéticos influenciam amplamente o indivíduo gerado. O conceito da clonagem reprodutiva vem da célula somática, que é a célula comum do corpo, que é transferida para o óvulo, do óvulo vai para o núcleo inserido no óvulo e assim gera o organismo clonado. A grande pergunta científica: células adultas podem ser um organismo inteiro? Durante muitos anos, os cientistas acreditavam que não, que a lógica era simples. Uma célula adulta já está totalmente diferenciada. Por exemplo, uma célula da pele, do músculo, do fígado. Isso significa que ela já cumpriu seu destino biológico e perdeu a flexibilidade de ser transformada em outros tipos de célula. Por isso, pensava-se que somente células embrionárias muito jovens e indiferenciadas tinham capacidade de gerar um organismo completo. O que Dolly provou? Ela provou que o experimento que clonou a ovelha Dolly mostrou que o núcleo de uma célula adulta ainda contém todas as informações genéticas necessárias para formar um novo ser vivo. Ou seja, sim, células adultas podem gerar um organismo inteiro, desde que sejam reprogramadas por técnicas como transferência nuclear de célula somática, SCNT.
Isso foi revolucionário, porque derrubou a ideia de que a diferenciação é irreversível. Transferência do núcleo somático, a CCNT. Ela tem uma célula doadora que é introduzida na célula hospedeira, juntamente que tem um óvulo, a remoção do núcleo inserida lá, juntas à introdução das células hospedeiras, que gera o clone. A clonagem é reprodutiva, que tem a barriga de aluguel, a clonagem terapêutica e a cultura de células. São 3 animais envolvidos nesse processo: doadora da célula adulta, a doadora do óvulo e a mãe de aluguel. A doadora da célula adulta é a ovelha A doadora do óvulo é a ovelha B e a mãe de aluguel é a ovelha C. A ovelha A, ela tem a função de fornecer o DNA, que é o clone que será igual a ela. A ovelha B teve a função de fornecer o óvulo sem núcleo. E a ovelha C gesta e dá à luz à ovelha Dolly. Etapas da clonagem que ela teve foi a remoção do núcleo, a inserção, estímulo elétrico e a implantação. A remoção do núcleo, que é o processo que começa com a óvulo doador, a ovelha A. Os cientistas usam uma microagulha para remover o núcleo do óvulo, onde está o DNA original da doadora do óvulo. Isso deixa o óvulo vazio, geneticamente, mas preserva todo o citoplasma, essencial para reprogramar o DNA novo. O objetivo desse processo inicial é criar um óvulo sem DNA próprio, pronto para receber o núcleo da célula adulta. A inserção do núcleo, que é a segunda parte da célula adulta, pega-se uma célula somática adulta, como da pele ou da glândula mamária. O núcleo dessa célula é retirado e inserido dentro do óvulo enucleado. Isso cria uma estrutura semelhante a um óvulo normal, mas contendo o DNA da célula adulta. Objetivo desse processo é colocar o DNA da doadora da célula adulta dentro do óvulo, capaz de gerar um embrião. E, por fim, o estímulo elétrico. Por fim, não. Essa é a terceira parte do processo. O estímulo elétrico. Ela é a ativação do embrião. O óvulo é reconstruído, recebe um pequeno pulso elétrico. Esse choque ativa o processo da divisão celular, imitando a fecundação natural, e o embrião começa a se desenvolver no laboratório, até o estágio blastocito. O objetivo disso é iniciar o processo embrionário usando a energia elétrica. Por fim, tem-se a implantação no útero, a transferência embrionária. O embrião é clonado, é implantado no útero de uma mãe de aluguel. A gestão ocorre normalmente, como em uma gravidez natural. A mãe que gesta não constrói geneticamente um clone. A morte da ovelha Dolly. A ovelha Dolly, ela morreu de uma doença pulmonar progressiva. Não tem ligação por ela ter sido clonada. Isso ocasionou porque ela contraiu um tipo de vírus, pneumonia ovina, que é um vírus que provoca tumores malignos no pulmão. E é uma doença comum em uma ovelha mantida em ambientes fechados e úmidos, que era o caso de onde que a ovelha era mantida. Teve muitos impactos científicos, inclusive avanços de células-troncos na medicina e a sua conservação, avanços em medicina regenerativa, clonagem terapêutica, avanços em clonagem de animal, conservação de espécies ameaçadas, pois se pode fazer uma clonagem de animais, é possível que tire os animais de possíveis extinções. A expansão da medicina personalizada. Com isso foi aberto diversos debates éticos, inclusive a questão sobre limites e implicações de clonagem, pois a clonagem poderia ser adicionada, poderia ser feita em humanos, o que não é tão ético visto da bioética, né? A principal preocupação de ser feita em humanos é indivíduos nascer com má formação
risco de gerar indivíduos com a técnica que pudesse ser usada para tentar clonar esses seres humanos, riscos para o bem-estar animal, muitos clones podiam ser morridos antes de nascer ou apresentar problemas graves, envelhecimento precoce da saúde e saúde frágil, a dor desenvolveu doenças típicas de idade avançada. Isso levantou a preocupação sobre a segurança da clonagem para qualquer organismo. Questões de identidade e individualidade, discussões sobre a ideia de copiar um ser vivo, medo de perda de identidade, direitos individuais e singularidade genética, uso de embrião em pesquisas. Para criar clones ou células tronco-embrionárias, embriões precisam ser manipulados ou destruídos. Isso gera debate sobre os status moral do embrião. Isso, galera, muito obrigado pelo tempo concedido. Agora vocês vão ficar com um jogo para analisar as suas dificuldades, as dúvidas que ficaram. Obrigado e